Vamos começar falando de Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nos dias que antecederam o Enem, milhões de estudantes se dividiram entre descansar ou revisar os últimos conteúdos. O objetivo de todos é o mesmo: a vaga em uma universidade. Confira na reportagem do Vitor Moraes. Daniel Bianchi está no 3º ano do ensino médio e já prestou o Enem 2 vezes. O jovem quer passar na faculdade de Direito e, na véspera da prova, focou em relaxar e se preparar mentalmente. Em 2020, eu até me esforcei no online, mas é claro que teve um grande déficit no ensino, então eu fui bem mal. Em 2021, como foi parcialmente presencial e eu consegui frequentar bastante as aulas, eu fui muito melhor. E esse ano a expectativa é melhorar ainda mais. Eu preciso de 40 pontos para passar nas faculdades que eu desejo e vamos que vamos. Sofia Salgado sonha em ser atriz e, junto com o último ano escolar, faz um curso de teatro profissional. A ítalo-brasileira sabe do peso de entrar numa boa faculdade na hora de ser contratada. A faculdade, para mim, é mais uma complementação daquilo que eu já estou fazendo. Porque eu vou estudar matérias que eu já estou estudando e vou me aprofundando, entende? Porque, como carreira de atriz, é muito importante você também ser formado em alguma coisa. Não adianta você só ter o curso em si. Mais de 3 milhões de estudantes vão realizar o Enem nesse domingo, que vai ter a prova de linguagens, ciências humanas e a tão temida redação. Os alunos do 3º ano do ensino médio vivem um misto de ansiedade e preocupação. Só que nesse momento, tudo que podia ser feito e estudado já foi feito. A parte mental e psicológica é a mais importante agora, como explica Karina Pirró, psicóloga e especialista em medicina comportamental. É importante que tenha uma rotina bem equilibrada, pelo menos nessa semana, de sono, porque a gente ignora, né? Mas a gente fica lá com o celular, todos nós, e o jovem muito mais, estende até a madrugada, isso parece normal, mas isso afeta muito, não só a memória, mas também o emocional. A pessoa que já está ansiosa, ela piora da ansiedade quando ela dorme menos. Então, uma rotina boa de sono, de alimentação. Não adianta se desesperar e tentar estudar tudo que não estudou no ano, porque é o momento agora de realizar a prova com calma e não com desespero. Nessa sexta-feira, o Colégio Ângulo Morumbi realizou uma atividade com foco no relaxamento e na descompressão. Os tradicionais aulões com revisão de conteúdo foram feitos ao longo do ano. Júlio Cabala, professor e coordenador do ensino médio e pré-vestibular, diz que todos os amistosos possíveis já foram feitos. Domingo é a Copa do Mundo para os estudantes. Que é essa preparação, né? Assim como são os amistosos para a Copa, também os nossos alunos e qualquer outro aluno de qualquer outra escola também participa desses amistosos. Sejam eles as aulas, os simulados, os resumos, os estudos em grupo, tudo isso fortalece o desempenho deles para que eles tenham uma aprendizagem que realmente vai estar alinhado ao propósito de vida deles, que é ir bem nessa prova. Mas não se limita a isso. Muitos alunos eles acabam achando que o maior jogo da vida deles é o próprio vestibular. Na verdade, é o começo de uma grande jornada. A recomendação do professor é que o tempo seja dividido entre os temas em que o aluno tem mais dificuldade e as disciplinas que serão cobradas de acordo com o curso universitário escolhido. Os portões para o Enem desse domingo serão abertos meio-dia, com fechamento à 13h, e as provas começam 13h30, com término às 19 horas. A segunda fase do Enem acontece no dia 20 de novembro. E como você acompanhou na reportagem, os estudantes vão ter 5h30 para resolver 90 questões além da redação. E neste ano, 3.400.000 candidatos se inscreveram para participar do exame. A Nani Cox tem mais informações. O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 acontece neste domingo. A prova será iniciada às 13h30 deste dia 13. Os participantes vão fazer a prova de linguagens, ciências humanas e também devem elaborar a redação. É importante que os alunos já tenham um local de prova em mente para consultar, para checar essa informação. Também dá para fazer pela internet, pelo site do INEP, e acessar nesse site do INEP a página do participante
participante clicar na aba Aplicação e, em seguida, no local de prova. Nessa página, inclusive, é possível observar também o cartão de confirmação. Não é preciso apresentar no dia da prova, na hora da prova, mas tem informações importantes, como o número de inscrição, a língua estrangeira escolhida, né? As opções são espanhol ou inglês, a data, o horário das provas, além do local e da sala de realização do exame, informações importantes para que ninguém se atrase na hora do exame. Os portões vão abrir ao meio-dia deste domingo e fechar às 13 horas. Depois de passar pelos portões e entrar na sala de aula, para o aluno que quiser ir ao banheiro, por exemplo, é preciso fazer uma nova identificação na hora de retornar à sala do exame. Os participantes do Enem devem ter em mãos o cartão de confirmação, a caneta preta com embalagem transparente e também a garrafa de água e lanchinhos que forem levados para o horário da prova também devem estar em embalagens transparentes. Antes de entrar na sala, o participante recebe ali um envelope em que ele tem que deixar alguns pertences, inclusive dispositivos eletrônicos desligados. Se não tiver desligado, o participante corre o risco de ser eliminado. Os envelopes devem ficar embaixo da carteira e outros itens que devem ficar dentro dele são a declaração de comparecimento impressa, óculos escuros, bonés, chapéus, gorros e itens de chapelaria no geral, caneta não transparente, lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo, esses materiais de uso, livros e anotações, protetor auricular, relógios, dispositivos eletrônicos no geral, como tablets, calculadora, até pendrive também devem ficar dentro deste envelope se o aluno entrar nos portões, entrar na escola com esses materiais. Fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, mensagens ou vídeos também está proibido e qualquer outro item estranho à realização de prova. Quem tiver algum desses itens fora do envelope pode ser então eliminado. Também é proibido portar bebidas alcoólicas, drogas ilícitas ou cigarro e outros derivados do tabaco no local de prova. No próximo domingo, dia 20 de novembro, tem outro dia da realização do Enem. Nessa data, então, a prova será nas áreas de ciências da natureza, ciências exatas e matemática. Os portões também serão abertos ao meio-dia e fechados a 1h da tarde, com o início da prova a 1h30. A única diferença é que no próximo domingo o exame acaba às 6h30 da tarde. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Nani Cox, pelas informações. Segundo a Nani, os portões foram abertos agora há pouco, nesse momento, 12h10. E o Vitor Moraes está na porta de uma das mais tradicionais universidades aqui de São Paulo e conta pra gente como está a movimentação nesse momento. Vitor, boa tarde. Quais são as informações? Tranquilo por enquanto ou muito movimento? Oi, Lívia. Olha, tá tranquilo. Na verdade, os portões abriram meio-dia, né? Eu falo aqui da Barra Funda, de uma universidade que fica no bairro da Barra Funda. Os portões abriram meio-dia, o pessoal já começou a entrar, os estudantes já começaram a entrar por aqui. Ao meio-dia, né? Esse ano, 3.400.000 pessoas se inscreveram para fazer o Enem, estão aptas aí para fazer a prova, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Uma das dicas que a gente viu na reportagem, na entrada da Nani, né, Lívia, que a gente precisa chamar a atenção é que, como faz muito calor aqui em São Paulo, é importante que os estudantes comprem uma garrafinha ou até 2 garrafinhas de água para conseguir ir durante essa prova, que é uma prova longa, uma prova cansativa, uma prova mental. Então é muito importante é uma dica importante para os estudantes comprarem, né, uma água. A gente vê eles comprando aqui em frente uma garrafinha d'água para se hidratar na hora da prova. Hoje os participantes eles precisam responder 90 perguntas relacionadas às ciências humanas e linguagens. Além disso, eles também devem produzir uma redação, né, que vai ser com o tema determinado pelo INEP. De acordo com o edital do Enem, é obrigatório trazer uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e um documento de identificação original com foto. Além da dica da questão da água, uma outra dica importante é o tempo, né? Conseguir dividir bem o tempo da prova é muito importante para que o aluno consiga obter uma boa pontuação, dividir o tempo entre os temas em que ele tem mais dificuldade e também ver, né, as disciplinas que serão cobradas de acordo com o curso universitário escolhido.
Hoje é o primeiro dia do Enem, o segundo dia acontece no dia 20 de novembro e é a vez das provas de matemática e ciências da natureza. Lívia. Agora, Vitor, não sei se você teve tempo de conversar com algum estudante por aí. Como estão as expectativas? Muito nervosos, tranquilos, bem preparados? Conta pra gente. Pois é, Lívia, com os estudantes que eu conversei, eles se prepararam durante o ano inteiro, né? Tiveram aí diversos simulados. Esse ano foi um ano importante, que eles voltaram às aulas presenciais. Então, todos os amistosos, todos os testes, todas as provas, né, que eles puderam fazer antes do Enem, elas já foram feitas e hoje é o grande dia. Hoje é a decisão para esses alunos e agora a parte mental é que conta muito e tá bem descansado também, né, Lívia? Se hidratar, tá bem descansado e tá bem preparado também. Exatamente. Justamente o conteúdo da reportagem que a gente abriu a edição de hoje, inclusive sua. Obrigada, viu, Vitor Moraes, pelas informações. Um bom trabalho para você. Boa tarde. Agora vamos para o Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga está num colégio e fala para a gente como estão as expectativas dos estudantes para o exame por lá. Viga, boa tarde, bem-vindo. Conta pra gente quais são as expectativas por aí, como os estudantes estão para esse dia tão importante. Tudo bem, Lívia? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Estão com o estômago na boca, né? Não pode ser diferente, Lívia. Afinal de contas, é um momento difícil, né? São muito jovens, são muito novos, mas já tem que decidir mais ou menos o que vão trilhar para o restante de suas vidas. Alguns mudam aí os rumos, o caminho ao longo da vida, mas é uma decisão realmente precoce e difícil. Eu passei por isso, você passou por isso, né, Lívia? Sem dúvida alguma, tinha muitas dúvidas na cabeça, eu tinha muitas dúvidas e poucas certezas e estou aqui empunhando com muito orgulho o microfone da Jovem Pan. Portão aberto agora há pouco aqui, frente à Pontifícia Universidade Católica. Teve gente que a gente conversou mais cedo, chegou 9h30, 10 horas. Tem aqueles que, enfim, preferem chegar em cima da hora, né? Gostam de trabalhar com o limite, com o risco do fator tempo. Agora, outros preferem chegar com calma, com antecedência, para se ambientar, para se climatizar, para se aclimatar. Já teve mais sol aqui no Rio de Janeiro. Agora o tempo está um pouco mais encoberto, mas o termômetro está realmente bastante alto, bastante elevado, acima dos 30 graus. O fato, Lívia, é que a gente, aqui do lado de fora da Pontifícia Universidade Católica, começa a ver um movimento mais intenso, porque os portões abriram ali atrás por volta de meio-dia. Tem ambulante por aqui oferecendo máscara de proteção facial, parece que é obrigatório para a prova do Enem deste domingo, dia 13 de novembro, e também oferecendo caneta. Aqueles esquecidos que não trazem a caneta, né? Seja preta, seja azul, para preencher o cartão das provas. Eu vi também por aqui, viu, Lívia, uma tenda montada para um curso preparatório com água. Esse sim está fazendo o pré-tratamento, a pré-hidratação. Tem água mineral ali para os inscritos nesse curso preparatório. E vi também por aqui, viu, Lívia, você, sem dúvida alguma, falou muito sobre boca de urna nas eleições, né? Eu vi agora boca de universidade. Tem muito curso universitário, tem muita universidade já distribuindo um panfleto para os candidatos na expectativa de que eles passem para o Enem e aí possam já mirar aquela universidade, aquele curso, seja onde for. Movimentação vai ganhando força, vai ganhando volume por aqui. A gente só pode desejar boa sorte para esses jovens futuros profissionais, talvez até alguns aqui futuros nossos colegas, né, Lívia? Com certeza. Agora, Viga, gostei da sua comparação, né, com as eleições. Essa boca de estudos é muito bem-vinda e deve até acalmar os estudantes também nesse momento. Tem gente que prefere relaxar, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, mas tem gente que, se não ficar estudando em cima do conteúdo até na hora de sentar na carteira para fazer a prova, fica muito nervoso, né? Cada um tem um estilo, cada um tem um jeito. Agora, você disse que o tempo começou Meu estilo era dormir mais cedo, viu, Lívia? Oi? Meu estilo era dormir mais cedo, sabendo ou não sabendo a matéria, pelo menos eu chegar descansado. Essa era a minha estratégia. Muitos analistas e professores falam isso, né, Viga? O que você conseguiu estudar até na semana anterior, é com isso que você vai ter de lidar para fazer a prova, porque nos últimos dias é momento mais para relaxar, para colocar a ansiedade num nível mais abaixo, né, para ficar mais tranquilo. Mas agora, casa de ferreiro, espeto de pau, entendeu? O pequeno Bin Laden, o Gabriel, meu filho, ele tem 13 anos de idade, né? Eu brinco, né? Pequeno Bin Laden, porque é muito agitado. Agora tem a pequena Saddam também, Alice, de 3 anos de idade.
E aí o pequeno Bin Laden gosta de deixar para os 45 do segundo tempo. Aí, se o estômago do candidato já está na boca do pai, então ele vai para fora da boca, viu, Lívia? Eu imagino, Viga. Não é o meu caso ainda, mas eu me solidarizo com você. Agora, para a gente fechar, você disse que o tempo começou a ficar encoberto, né? Amanheceu ensolarado, está um pouco mais encoberto. Aqui em São Paulo, por exemplo, a previsão do tempo ajudou bastante. O dia começou também bastante ensolarado. Não sei como está nesse momento, porque aqui no estúdio a gente está bem fechadinho, mas há uma previsão de chuva mais para o final da tarde, depois que os estudantes já estão acomodados para realizar as provas, né? Aí no Rio também tem previsão de chuva, mas só mais tarde. Como está a situação por aí? Essa é a perspectiva. De manhã a gente estava na praia, não estava na praia de sunga não, tá, Lívia? Eu estava trabalhando. Trabalhando, eu sei. Como ontem, como anteontem, como transanteontem. Meu nome é Rodrigo Viga, meu sobrenome também é trabalho, tá, Lívia? Sabemos, Viga. O sol brilhava intensamente e muita gente na praia aproveitando, embora bandeira vermelha, mar agitado, estava uma manhã aprazível para um esporte, uma atividade, para um jogging, mas aí o sol, que sempre brigou com as nuvens durante esse feriado, agora está perdendo esse cabo de guerra, está perdendo essa batalha. Agora tem um mormaço intenso, está muito quente, temperatura acima dos 30 graus. Aqui é uma universidade privada, tem toda a estrutura, todas as salas têm aparelho de ar-condicionado, mas a sugestão, a recomendação é para que os alunos se hidratem, tragam a garrafinha de água mineral, porque é uma prova longa, né? Além de ser algo importante, que mexe com a emoção, com o psique, com o psicológico desses alunos, tem também o fator maratona de prova. Começa 1h30 e termina às 6h30 da noite, ou seja, são 5 horas de prova, é algo desgastante, por isso que a estratégia de descansar, dormir, eu acho que ela acaba sendo relativamente positiva. Mas cada um com o seu cada um. Nesse momento, as nuvens vão ganhando a batalha do sol aqui no Rio de Janeiro, mas termômetros para lá dos 30 graus. A gente fica torcendo para que o fator clima, temperatura, não atrapalhe o desempenho dos meninos, das meninas, dos garotos que estão começando a fazer esse Enem 2022 aqui no Rio de Janeiro, Lívia. São 243 mil habilitados para fazer a prova. A gente sabe sempre que tem aquela ausência. A maioria absoluta vai fazer a prova presencial, mas quase 5 mil optaram pela prova digital, Lívia. Perfeito. Rodrigo Viga, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, movimentação diferente, é só nos acionar, viu? Bom trabalho para você. Agora a gente vai para Brasília. Nossa reportagem está acompanhando os estudantes também no Distrito Federal para esse primeiro dia de provas do Enem e traz mais detalhes para nós a partir de agora. Luciana Verdolim, bem-vinda, boa tarde. Conta para a gente como está a movimentação por aí. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Olha, o Viga está falando da temperatura no Rio. Eu até aproveitei para checar a temperatura aqui em Brasília. Agora está na faixa dos 27 graus. Mas parece que está muito mais. Então, dia, domingo quente aqui no DF. A umidade relativa do ar sempre está muito baixa. Por isso, a necessidade dos estudantes não esquecerem da garrafinha de água. Aqui, nessa escola que a gente está acompanhando, meio-dia, pontualmente, abriram os portões. Muitos jovens, muitos estudantes esperando para entrar aqui no Distrito Federal. 62 mil estudantes vão fazer as provas do Enem hoje e na semana que vem. E a expectativa é muito grande, principalmente com relação ao tema da redação. Eles dizem que estão preparados, mas o nervosismo está no rosto de todo mundo. Há uma preocupação grande, muitos, inclusive, dei até bronca de mãe aqui em vários estudantes, porque muitos vieram sem almoçar, só com café da manhã, trouxeram um lanchinho. E aqui também está tendo o que o Viga chamou de boca de urna do Enem. Muita gente distribuindo panfleto, distribuindo sacola e, inclusive, biscoitinhos da sorte e algodão doce para os estudantes que estão chegando nesse momento. O tema da redação, vários estão preocupados, a maioria, na verdade, e a questão em torno da pandemia é a grande aposta dos estudantes aqui do DF. Tem um esquema especial do transporte coletivo para garantir que todo mundo consiga chegar aos locais de prova. O metrô começou hoje a funcionar às 8 da manhã, vai até às 8 horas da noite. Os ônibus
estão com esquema especial também nesse horário da chegada aqui para as provas do Enem. A frota é normal, inclusive nas cidades satélites, nas regiões mais afastadas aqui do centro de Brasília. Então, tem esquema de transporte coletivo especial a partir das 10 da manhã e a partir das 5 horas da tarde, que é quando eles começam a voltar para casa. O governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, publicou nas redes sociais um desejo de boa sorte para que o pessoal se saia bem nessas provas. Muitos estão bastante preocupados com a redação, muitos estão preocupados com a prova, inclusive da semana que vem, que é a prova de exatas. Então, assim, está meio a meio essa questão envolvendo o Enem. E está todo mundo muito confiante, querendo garantir uma vaga na Universidade Pública aqui de Brasília, é a UNB, que abre suas portas, mas vale ressaltar que é bastante difícil de entrar. Por isso, os estudantes disseram que estudaram muito nos últimos anos. A UNB, Olívia, tem até um vestibular paralelo que chama o PAS, que são 3 anos de prova do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, mas nem todos fizeram, por isso o Enem, a prova do Enem, é a grande expectativa de ingresso na universidade para boa parte dos estudantes aqui do DF também. Agora, eu posso parecer mais velha, Verdolim, mas eu fiz o PAS, viu? Sei bem do que você está falando e realmente é muito difícil. Na minha época, por exemplo, tinha aquele esquema, não sei como funciona hoje, nem vou te questionar isso, que é muito técnico essa pergunta. Se você errava uma questão, você anulava uma questão correta que você realizava. Então, era extremamente difícil. Não sei como está acontecendo agora. É uma ótima universidade, a concorrência gigantesca e realmente é uma prova que exige muito estudo. Agora, Verdolim, eu estou vendo aí na imagem que você está mostrando para gente que tem alguns ambulantes por aí também aproveitando o dia para trabalhar, para levar uma renda um pouco maior para casa. O Viga falou também que no Rio essa movimentação está acontecendo. Não consegui visualizar na imagem do Vitor Moraes aqui em São Paulo, mas acredito que seja realidade aqui também. O Viga disse que até caneta os ambulantes estavam vendendo, porque tem estudante, acredite, que vai fazer a prova do Enem e se esquece de levar a caneta ou leva a caneta errada. São muitas as exigências em relação à caneta que pode ser utilizada. Tem muito ambulante por aí ou é mais essa barraquinha que está na imagem que você está mostrando para a gente? Tem muito ambulante vendendo água, chocolate e caneta. Eu não sei o que acontece com o estudante que vai fazer prova. Todos, boa parte deles chegam aqui sem caneta ou então chegam com a caneta errada, porque precisa ser aquela caneta transparente. Não pode ser uma caneta que tenha o corpo dela opaco. Então ela precisa ser transparente. Está vendendo aqui, precisa ser de uma cor específica, precisa ser de cor preta. Então, para quem esqueceu, para quem perdeu no meio do caminho, porque também acontece isso, chega aqui, descobre que perdeu a caneta. Então, estão sendo vendidos lanches, chocolates, água para quem também não trouxe de casa, tem a caneta e também tem muita gente, inclusive, aproveitando para fazer divulgação de outras escolas, caso os estudantes não consigam vaga na universidade aqui do Distrito Federal. Então, assim, a promessa, inclusive, é de bolsa de estudo, dependendo da nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, está sendo feito cadastro, tem várias barraquinhas de lanche aqui, o sol muito quente, principalmente água, eu já vi muita gente comprando. Tá certo, Verdolim. Para fechar, então, agora 12h26, os portões se fecham a 1h da tarde, então quem ainda não conseguiu chegar até o local de realização de provas precisa correr ou então pelo menos está nesse caminho, né? Os portões fecham pontualmente a 1h, 1h30 começa a prova, então quem chega aqui 1h ainda tem meia hora para se situar, porque os locais de prova costumam ser grandes, né? Então leva um certo tempo para a pessoa se situar, chegar na sala apropriada e dar uma respirada, né? Porque quem chega atrasado sempre chega meio afobado, é preciso dar uma respirada, é preciso se acalmar, porque é uma prova longa. Os estudantes até deram uma dica, não sei se
se quem vai fazer prova já sabe exatamente qual que é a estratégia de quem está preparado. A dica é o seguinte: lê a prova inteira, vê as questões, porque muitas questões dão dicas, dão assim artifícios, argumentos para que eles sejam utilizados na redação. Então a dica é o seguinte: lê a prova inteira, não deixar a redação para o final, porque corre o risco de não dar tempo, fazer a redação mais ou menos no meio da prova, sempre de olho no relógio. Tem sempre um relógio na sala de aula para que os estudantes possam acompanhar o desdobramento do exame, mas também não pode perder tempo demais na redação. Então assim, e questões que as pessoas não sabem, quando está muito difícil, deixa essa questão para lá. Talvez não seja bom arriscar, porque eu não lembro esse ano, eu vou até confirmar e conto para vocês depois. Mas aqui em Brasília, sempre o ICESP, sempre uma questão errada acaba anulando uma certa. Então é uma grande preocupação do pessoal que se prepara para o Enem. As provas começam pontualmente às 1h30 da tarde, então é preciso uma estratégia para evitar a afobação, porque tem muito estudante aqui que estava tremendo, estava realmente bastante nervoso. É bom chegar cedo até para dar uma acalmada, tomar uma água e esperar o início da prova. Ok, Luciana Verdolim, muito obrigada pelas várias informações que você trouxe agora. Um bom trabalho para você, e se tiver alguma movimentação diferente é só nos acionar. Deixa eu chamar agora a nossa cientista política, Beatriz Finocchio, que com certeza, né, Beatriz, está acompanhando todas essas participações ao vivo da nossa reportagem pelas principais cidades brasileiras. E você, Beatriz, qual que é a sua dica? Não só agora para o Enem, mas para qualquer situação, qualquer realização de prova muito importante. No dia, nas últimas horas, é melhor relaxar. Na última semana, vou até estender esse período, ou reforçar o conteúdo, hein? O que você indicaria para os estudantes? Então, eu já fui uma estudante tanto pré-vestibular, obviamente, mas também de concursos públicos. E a dica que eu tenho para todos os estudantes é que cada um tem um método. Eu acho que é individualizado. Eu, por exemplo, sempre fui a pessoa que até o último momento eu gostava de levar, no caso dos concursos públicos, o Vademecum, que é lá o dicionário de todo advogado, todo operador do direito. Eu levava o Vademecum e lia até o último segundo no carro para poder, enfim. Mas tem pessoas que preferem oxigenar o cérebro, que na verdade é o mais recomendado, para que você relaxe, um cérebro descansado é o que tem, mas a gente consegue ter acesso. E essa questão de ler a prova antes inteira é algo muito importante, porque de fato, principalmente em provas que do mesmo conteúdo, uma dá dica para outra. Então, inclusive nas questões múltipla escolha, né? Então, são dicas muito importantes. Outra dica que eu tenho é levar M&M, o chocolate, além do doce, né? Que é muito bom, as cores estimulam o cérebro e também a memória. Essa não sabia, boa dica e gostosa dica também, né? Beatriz Finocchio continua com a gente.